A gente vê na internet, né? Aquelas imagens de carros elétricos pegando fogo e fica aquela pergunta: como? Sem gasolina, como é que isso pode acontecer? Bom, hoje a gente vai fundo na ciência por trás disso, um negócio chamado fuga térmica. Pois é, como pode um carro elétrico pegar fogo sem combustível? Parece um paradoxo, mas a resposta está toda na ciência e é bem fascinante. E a palavra-chave para entender tudo isso é fuga térmica. Imagina só, é tipo um efeito dominó, só que de calor, acontecendo lá dentro da bateria. É uma reação em cadeia que, uma vez que começa, meio que se alimenta sozinha e sai do controle. Ok, para a gente entender essa história direito, o nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, a gente fala desse paradoxo do fogo elétrico. Depois, fazemos uma autópsia da bateria, explicamos a tal da fuga térmica em detalhes e até colocamos os elétricos para brigar com os carros a combustão. Daí, a gente separa o que é mito e o que é verdade sobre segurança e, claro, dá uma espiada no futuro. Certo, vamos começar pelo começo, o paradoxo do fogo elétrico. O grande lance é o seguinte: o que faz uma bateria de um carro elétrico ser tão boa é também o que a torna um risco. Elas conseguem guardar uma quantidade absurda de energia num espaço super pequeno. E aí que tá. O perigo todo mora na possibilidade dessa energia toda ser liberada de uma vez, sem controle. É uma força imensa que precisa ser domada o tempo todo. Para a gente entender onde mora o perigo, a gente precisa dar uma olhada por dentro da bateria. É quase como desmontar um motor, só que elétrico, peça por peça. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui, nas células. Pensa nelas como se fossem pilhas, só que muito, muito mais potentes. São a unidade básica de energia. Aí, para organizar e proteger essas centenas de pilhas, elas são agrupadas em módulos. É como se fossem caixinhas de segurança para elas. E, finalmente, juntando todos esses módulos, a gente tem o pack completo da bateria. É ele que de fato move o carro. É um sistema gigantesco e todo interligado. Mas, e aqui está o pulo do gato, dentro de cada uma daquelas célulazinhas tem um líquido, o eletrólito. E o problema é que esse líquido é inflamável. É ele que pode dar o start no incêndio. Ok, então temos um líquido inflamável lá dentro. Mas como é que ele pega fogo? É aí que entra, de novo, a nossa famosa fuga térmica. A coisa toda acontece numa sequência bem rápida, quase uma bola de neve. Passo 1. Por algum motivo, uma célula começa a esquentar mais do que devia. Passo 2. Esse calor acelera as reações químicas lá dentro, o que gera mais calor ainda. Passo 3. Chegou num ponto que a célula não consegue mais se resfriar. O sistema perdeu o controle. E o passo 4 é a combustão. A célula pega fogo e passa esse calor todo para as vizinhas, começando aquele efeito dominó que a gente falou. Tá, mas o que faz isso começar? Quais são os gatilhos? Bom, pode ser desde um dano físico, tipo numa batida, até uma sobrecarga na hora de carregar, um defeito de fábrica que causa um curto-circuito, ou até calor extremo do ambiente mesmo. Agora que a gente já entendeu como o fogo começa num elétrico, vamos comparar. Como ele é diferente de um incêndio num carro a gasolina, que a gente está mais acostumado a ver? E a diferença é brutal. O fogo no carro elétrico é uma reação química interna, que vem de dentro para fora. A bateria está literalmente se consumindo. Já no carro a combustão, o fogo precisa de um combustível externo, a gasolina. Se você corta o combustível, o fogo para. No elétrico, não é tão simples assim, porque ele mesmo gera o próprio calor. Beleza, parece assustador. Mas com toda essa complexidade, qual é a chance real disso acontecer? Agora é hora de separar o mito da realidade. Olha só, os carros elétricos modernos são projetados pensando nisso. Eles têm várias camadas de segurança. A principal é o BMS, o Sistema de Gerenciamento da Bateria, que é tipo o cérebro da operação. Ele fica de olho na temperatura e na carga o tempo todo. Além disso, tem sistemas de refrigeração e proteções físicas, umas armaduras mesmo, para proteger o pack. E aqui vem o dado mais importante de todos, talvez. Apesar do alarde que as imagens causam, os números mostram que incêndios em carros elétricos são raros, bem raros. Na verdade, estatisticamente, eles são menos frequentes do que em carros a combustão. E a história não para por aí, claro. A tecnologia continua evoluindo e a próxima geração de baterias promete ser ainda mais segura. As inovações estão vindo em 3 frentes principais. Primeiro, novas químicas de bateria, como as de LFP, que são muito mais estáveis. Segundo, o monitoramento ainda mais inteligente, com sensores que conseguem prever uma falha antes mesmo dela acontecer. E terceiro, sistemas de contenção melhores, como umas paredes corta-fogo internas para isolar o problema numa célula só, impedindo que ele se espalhe. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão.
Com as baterias se tornando cada vez mais e mais seguras a ponto de o risco de incêndio se tornar mínimo, qual vai ser o próximo grande desafio para os carros elétricos? Será o tempo de recarga, o custo, a sustentabilidade da produção? Uma coisa é certa, a inovação não vai parar.